Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação bem interessante, quase um experimento mental. Vamos pegar um mapa moral com mais de 700 anos, o Inferno de Dante, e tentar aplicar ele a uma das figuras mais complexas e impactantes da história moderna. Bom, vamos lá. A questão aqui é bem provocadora. Se a gente usasse o Inferno de Dante Alighieri como um guia, um mapa da moralidade, por assim dizer, onde exatamente Mao Zedong encontraria seu lugar eterno? Antes de começar essa descida, é fundamental estabelecer as regras do jogo. E as regras não são nossas, são todas baseadas no sistema de justiça que o próprio Dante criou na sua obra. É muito importante deixar isso claro, ok? Isso aqui não é um julgamento divino ou teológico. É uma análise, uma forma de usar uma lente filosófica específica para a gente poder explorar a história e a moral por trás de uma figura tão controversa. E aqui está o coração da justiça de Dante, um conceito genial chamado contrapasso. A ideia é que a punição tem que ser um espelho do crime, muitas vezes de uma forma poética, irônica e bem assustadora. O Inferno de Dante é tudo organizadinho, sabe? Tem uma hierarquia bem clara. Pecados de paixão, tipo a luxúria, são ruins, a violência é pior ainda, mas, para Dante, o fundo do poço, o pior de tudo, são os pecados que usam a inteligência humana para o mal, a fraude. Então vamos para a nossa primeira parada nessa análise, o sétimo círculo. É aqui que ficam os violentos. Vamos ver como as coisas começam a se encaixar. Nesse lugar, os tiranos e grandes assassinos da história ficam mergulhados num rio de sangue fervente, e a profundidade em que eles afundam, ela é proporcional à quantidade de sangue que eles mesmos derramaram em vida. E aí, para a gente ter uma noção do tamanho do que estamos falando, olha esse número. 45 milhões é a estimativa de mortes por fome e violência durante o período do grande salto adiante. É um número que a gente mal consegue conceber, né? Então, parece um caso encerrado, né? Um lugar garantido no fundo desse rio de sangue. Mas, na lógica de Dante, a história é mais complexa. A violência, por mais terrível que seja, é um pecado que os seres humanos dividem com os animais. Não é o pior que a humanidade pode fazer. E aqui está o ponto-chave. Para Dante, a fraude é um mal puramente humano. É pegar o maior presente de Deus, a nossa capacidade de raciocinar, e usar isso para enganar, para manipular, para perverter a verdade. E isso é infinitamente pior do que a força bruta. E essa lógica nos puxa para baixo, para o oitavo círculo, o reino da fraude. E olha, tem uma parte específica aqui que parece ter sido escrita pensando no governo de Mao. Na nona vala desse círculo, o castigo é para os semeadores de discórdia. Aqueles que, em vida, dividiram o que deveria ser unido, seja uma família, um país, uma religião. A punição deles é serem eles mesmos cortados ao meio, de novo e de novo, para sempre. E o que é impressionante aqui é como a revolução cultural se encaixa perfeitamente nessas categorias de discórdia. O cisma político, jogando jovens contra a estrutura do próprio partido, o cisma familiar, algo terrível, forçando filhos a denunciarem os pais, e o cisma cultural, tentando apagar séculos de história. Mas nem mesmo esse ato de dividir a sociedade é o destino final. O peso das ações parece puxar essa alma ainda mais para baixo, para o fundo do poço do inferno, o lago congelado do nono círculo. Esse lugar se chama Cóccito, e aqui não tem fogo, só gelo. É a punição para a traição. Não é um engano qualquer. É a quebra de um laço sagrado de confiança, seja com a pátria, com o partido ou com pessoas próximas. E para entender o porquê dessa descida final, a gente precisa olhar para a campanha das 100 Flores. Foi um momento em que Mao fez uma promessa, um convite ao diálogo aberto. A promessa era: podem criticar, o debate é bem-vindo. O resultado? Todos que confiaram nessa promessa e falaram abertamente, mais de 500 mil de pessoas foram perseguidos e expurgados. Foi uma armadilha, uma traição calculada da confiança pública. Isso coloca, segundo Dante, direto em Antenora, a área dos traidores da pátria. E essa traição não parou no povo. Ela se estendeu aos seus companheiros mais próximos. Pessoas que foram fundamentais para sua ascensão ao poder, como Liu Shaoqi e Lin Biao, foram descartadas e eliminadas com uma crueldade imensa quando deixaram de ser úteis ou se tornaram uma sombra de ameaça. Então, qual seria o veredito final dentro dessa lógica? O destino é o nono círculo.
E a sua punição, o seu contrapasso, seria uma inversão perfeita e arrepiante de tudo o que ele representou em vida. Pensem nisso. O homem que pregava a revolução permanente, o caos constante, o movimento eterno, sua punição seria a imobilidade absoluta. Ficar preso para sempre no gelo, um gelo que é, na verdade, a ausência total de calor e de amor. O grande timoneiro, o homem cujo livrinho vermelho era a lei, a voz que ditava o destino de milhões, agora estaria em silêncio eterno, com a boca selada pelo mesmo gelo que congela as próprias lágrimas nos olhos. E, por fim, aquele que se intitulava o Sol Vermelho, que exigia ser o centro de tudo e de todos, seria condenado a uma escuridão fria, parada, total, e a sua única companhia, os fantasmas congelados de cada traição que cometeu. Todo esse exercício nos deixa com uma pergunta no final, né? Quando a gente faz esse tipo de análise, colocando o passado contra essas estruturas antigas de moralidade, o que a gente aprende de verdade? É mais sobre a figura histórica que estamos analisando ou sobre como certas ideias de certo e errado parecem nunca envelhecer?